de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14. Enquanto você localiza este texto bíblico, nós queremos glorificar a Deus por essa tão honrosa oportunidade de estarmos nessa noite festiva, tão especial, tão poderosa, e agradecer a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Dercy. Muito obrigado pelo convite, sentimos-nos muito honrados, justificamos aqui a ausência da nossa esposa, nós estamos há 125 dias em Nova Aurora, e aí alguns ajustes ainda estávamos fazendo nas agendas dos eventos da congregação, e devido a um ajuste do departamento infantil, está acontecendo lá o congresso das crianças, e ela está atendendo, junto com as irmãs, este trabalho, e por isso ela não pôde estar. Mas estamos acompanhados, 2 obreiros da congregação, Paulo, Carlos, nosso filho Mateus Eduardo, e temos certeza que o Senhor tem uma palavra muito especial para o coração de cada um dos irmãos e irmãs, e especialmente as mulheres que estão em festa esta noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimentar o pastor Flavinei, Deus te abençoe, alegria muito especial, em seu nome e todos os demais obreiros desta casa. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 14, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino, e despediu-a. E então ela partiu andando, errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com ele, pois cresceu, habitou no deserto, tornando-se flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher na terra do Egito. Amém? Você pode se assentar com o coração aberto para a palavra. Como o pastor disse aqui, nós trouxemos alguns livros que o Senhor tem nos dado. Este livro, Palavra de Sabedoria, 60 mensagens e reflexões, 60 esboços, início, meio e fim. Este, Carregadores, Lições Extraordinárias. E este que nós organizamos junto com a Almadice, a qual coordenamos durante aproximadamente 7 anos, Chamados para Fora. Um devocional diário, um para cada dia do ano. Nós trouxemos alguns exemplares para abençoar a sua vida. Meus irmãos, quando nos deparamos com o tema, a temática deste texto, o Senhor colocou no meu coração, na tarde deste dia, a história, a biografia desta mulher chamada Agar. É uma mulher que a sua trajetória de vida é uma vida de adoração. A sua trajetória de vida nos desafia aos compromissos de louvor e glorificação ao nome do Senhor. À medida que nós vamos vivendo a nossa vida, nós glorificamos a Deus ou não. Nós enaltecemos ao Senhor ou não. E a história desta mulher me chama muitíssimamente a atenção, porque a sua história glorifica ao Senhor.
a sua vida, a sua biografia, os fatos da sua história, de fato, engrandecem o nome do Senhor e deixam rastros de louvor, de adoração e de dignidade ao nome do Senhor. Eu estou falando desta mulher que é o personagem central da narrativa deste texto que acabamos de ler. Estamos falando de Agar. A história desta mulher está entrelaçada com a história de Abraão e Sara. Na verdade, é a Abraão e Sara a quem Deus faz a grande convocação para que saíssem da sua terra, do meio da sua parentela, e fosse para um lugar que o Senhor haveria de indicar, um lugar em que o Senhor haveria de lhes dar por herança, e a partir deste lugar, a história de Abraão e Sara seria transformada por gerações, e eles seriam pais de uma grande nação. É Abraão e Sara que receberam da parte do Senhor a promessa de serem pais de uma grande nação. Deus fez a Abraão e Sara esta grandiosa promessa. Porém, os dias, meses e anos se passaram, e aquilo que Deus havia verbalizado para Abraão e Sara não se materializava. Aquilo que Deus verbalizou para Abraão e Sara, não era parte da vida de Abraão e Sara. E então, diante de toda essa circunstância de tempo e da não realidade das promessas de Deus para a vida de Abraão e Sara, é que Agar é introduzida nesta história, é chamada a história de Abraão e Sara. E a partir desta dúvida que nasce no coração de Sara e também da conivência de Abraão, que não ora, que não consulta ao Senhor, diante da ideia que vem ao coração de Sara para que a realidade daquilo que Deus havia determinado se cumprisse em suas vidas. Nós entendemos, eu preciso já aplicar esta palavra ao seu coração, você que tem promessas de Deus. Eu falo a um plenário, eu falo a um público que é detentor de promessas de Deus. Eu sei que há promessas de Deus que envolvem você, envolvem a sua família, envolve o seu ministério, envolve a sua geração. São promessas de Deus que são garantidas pelo próprio Senhor. Elas não dependem da natureza, não dependem das circunstâncias favoráveis às promessas de Deus, que são inabalavelmente declaradas pelo próprio Senhor, e Ele mesmo faz cumprir cada uma delas. Eu preciso dizer para você, que já passou exatamente a realidade de um tempo, e ainda as promessas de Deus não são parte da sua trajetória. Eu quero lhes dizer no nome do Senhor, que cada promessa que Deus fez vai acontecer. Cada promessa que Deus disse irá se materializar, porém no tempo dele, da maneira dele, do jeito dele, de forma que o Senhor fará cumprir aquilo que ele disse que fará na sua trajetória. Nós entendemos que Abraão e Sara, eles não são exemplos nesse sentido de esperar pacientemente o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Eles tiveram uma ideia, Sara tem uma ideia, ela quer, na verdade, ajudar o cumprimento daquilo que está na alçada do sobrenatural de Deus. E aqui que entra a história de Agar. Agar é colocada exatamente dentro desta trama de impossibilidade. Ela não podia gerar um filho, Abraão e Sara. Somente Deus poderia fazer isso, abrindo a madre de Sara e fazendo frutífero o seu ventre. Mas a ideia de Sara é uma estratégia humana de fazer cumprir aquilo que Deus disse que faria. E Agar aqui enfrenta um extraordinário desafio na sua biografia. Ela enfrenta o desafio da impaciência
paciência, da falta de perseverança da sua senhora Sara. Ela sofre a conivência e a conveniência de Abraão, que não ouviu a Deus, mas ouviu a voz de Sara. E aí então, diante deste desafio, ela é colocada nesse problema, ela é inserida exatamente diante dessa circunstância que não tinha como realizar, não tinha como resolver. Ela não tinha capacidade de resolver aquilo que estava na alçada de Deus, mas a palavra do Senhor diz que ela se submete, ela obedece, ela não questiona Abraão, ela não questiona Sara, ela simplesmente faz aquilo que lhe foi determinado. Mas quando ela faz isso, o texto diz que muda o coração de Sara de maneira repentina, e então começa a persegui-la, começa a afligi-la, e é uma aflição tão terrível, tão grande, que ela não consegue mais ficar na casa de Abraão e Sara. Ela enfrenta aquilo que eu denomino como a síndrome de Sara, a ira da sua superiora, sem ter ela dado nenhuma causa. Ela começa a perseguir, começa a utilizar todo o expediente de situações para que ela fosse afligida. E eu preciso dizer para alguém que talvez como Agar está enfrentando a realidade de uma vitimização de alguém que tem esta síndrome de Sara, que quando vê você frutificar, quando vê você gerar, quando vê você ser abençoadora e produtiva no reino de Deus, ao invés de estender as mãos, ao invés de abençoar, começa a perseguir, começa a maltratar, começa a de maneira específica produzir no seu coração tristezas. Eu preciso dizer para você, minha irmã e meu irmão, que está passando por situações como estas, Deus está no controle de todas as situações, e Ele está permitindo esta provação, esta aflição, porque Ele está te purificando, Ele está te provando. Mas eu preciso dizer para você, este tempo vai passar, e ainda que você haja como Agar agiu, porque em determinado momento ela não conseguiu mais permanecer na casa de Abraão e Sara, e ela volta para o Egito. Ela ainda tem vínculos com o Egito, é uma serva egípcia. O texto diz que ela volta para sua casa, mas o anjo do Senhor entra no seu caminho, e o anjo do Senhor diz para ela: você precisa voltar à sua senhora, torna-te a tua senhora, humilha-te debaixo das tuas mãos. Há uma ordem de Deus dada para Agar, e aqui eu digo em alto e bom som, está um dos maiores desafios da vida de adoração: obedecer a Deus, ainda que por um momento signifique nos anularmos, de verdadeiramente voltarmos atrás daquilo que dissemos e abrirmos mão daquilo que são os nossos direitos, ainda mais perder em prol do reino de Deus e da sua palavra. O texto nos diz que a ordem do Senhor foi absolutamente clara, não havia dupla interpretação. Ela precisava voltar para a casa de Abraão, se humilhar debaixo das mãos de Sara e permanecer ali. Aqui está um dos extraordinários desafios de uma vida de adoração: obedecer a Deus, ainda que você verdadeiramente não consiga compreender a lógica humana, compreender o raciocínio humano, mas você está debaixo de uma palavra de obediência, e então você faz. Obedecer ao Senhor verdadeiramente significa que você precisará em dados momentos voltar atrás do que disse, ter um comando de humildade e descer. Mas eu preciso dizer para você, querido irmão e querida irmã, que quem obedece verdadeiramente tem privilégios, quem obedece verdadeiramente tem bem-aventuranças, quem obedece tem vantagens de quem só verdadeiramente caminha na dimensão da obediência. Eu aprendo na Bíblia que quem obedece não perde nunca, quem obedece verdadeiramente sempre acerta o alvo, quem obedece verdadeiramente marcha em vitória, ainda que esteja na contramão de todo o sistema. Eu preciso dizer
dizer para você que obedece e adora ao Senhor, obedece com a sua vida, obedece a palavra do Senhor, obedece o comando do Senhor, você vai viver a dimensão do privilégio de quem caminha na obediência. Você está acertando o alvo, você verdadeiramente está atendendo a dimensão que o Senhor tem para a sua trajetória, e você não vai sofrer nenhuma consequência por conta das suas decisões equivocadas e do seu coração. Quem obedece, meu irmão, tem privilégio. É o privilégio do adorador que obedece, é o privilégio de quem prospera no auge da adversidade, no pior momento da crise. A prosperidade do Senhor está sobre a vida de quem obedece. Há um privilégio na vida de quem obedece, tem a proteção da promessa. O próprio Deus se responsabiliza por você, por sua história, por sua trajetória. E eu preciso dizer para você: quem obedece não morre antes do tempo. Quem obedece vive o privilégio do cuidado perfeito do Senhor. Deus disse para Agar: você vai voltar, mas este filho, eu é que cuidarei dele e cuidarei de ti. Quem obedece, o próprio Deus se responsabiliza por sua felicidade. Ela volta. E eu aprendo que não há melhor plataforma de decisões, pastor Desi, do que pautar as suas escolhas por aquilo que Deus diz. E ela faz exatamente isso. Ela decide, ela pauta o seu caminho por aquilo que Deus está dizendo. Então ela volta para a casa de Abraão. E na casa de Abraão, ela desenvolve toda a sua história a partir daquilo que Deus disse. Fica na casa de Abraão. E a partir daí, ela desenvolve um ciclo de amigos. Ela desfruta da casa, da provisão de Abraão. Abraão era riquíssimo. Ela desenvolve de toda a comodidade da casa de Abraão. Mas o texto que nós lemos está diante de uma outra realidade. Porque os anos se passaram e agora Isaac é uma realidade na vida de Abraão e Sara. Isaac está entre eles agora. E há uma grande festa na casa de Abraão. É a festa em que há a celebração do desmamamento de Isaac. E naquele grandioso dia de celebração na família de Abraão, Isaac e Sara, Sara novamente muda o seu coração em relação a Agar. E então diz a Abraão: a partir de amanhã, eu não quero mais Agar e Ismael nesta casa. Quando você identifica esse comportamento de Sara, você identifica que Abraão chega a se escandalizar com aquele pedido. E ele ora ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor. E orando ao Senhor, Deus diz para ele: faça o que Agar está pedindo. Eu não sei se ele fez uma interpretação radical, porque ele poderia ter feito aquilo que Sara estava pedindo de uma maneira absolutamente confortável para Agar e Ismael. Era alguém riquíssimo, poderia ter construído uma fortaleza a quilômetros de onde estava, dado toda a provisão e cuidado para Agar e Ismael. Mas não é o que Abraão faz. Abraão despede Agar com um odre de vinho, um odre de água e um pão. Um odre de água e um pão.
Quando você olha esse texto, na perspectiva de Agar, esta mulher que se dedicou anos à família de Abraão, esta mulher que foi uma serva exemplar na casa de Abraão, esta mulher que obedeceu às orientações da sua senhora, que vive todos aqueles anos na casa de Abraão, dedicando-se a eles. Quando você olha a história na perspectiva desta mulher, você entende as reações que ela tem diante desta situação. Ela perde, do dia para a noite, tudo que ela tinha conquistado. Ela perde exatamente tudo o que ela construiu ao longo daqueles anos. Você pode imaginar a crise que estava no coração dessa mulher. Se dedicou todos aqueles anos para receber como pagamento um odre de água e um pão. E colocou-se exatamente diante de um deserto. Ela foi lançada no deserto de Berseba. Um deserto terrível, um deserto absolutamente difícil. E aí então o texto diz que ela sai naquele momento absolutamente desorientada. Ela não sabe o que fazer. Ela não tem mais perspectivas. Ela não tem mais vínculos com o Egito. Ela sai errante no deserto. Ela sai absolutamente sem saber o que fazer. E enfrenta o desafio daquele terrível deserto. E eu tenho aprendido com o Espírito Santo ao longo dos anos, que quando Ele nos coloca no deserto, é porque Ele quer nos ensinar a adorar a Deus. Deus permitiu que o deserto fosse parte da vida de Agar, porque Ele queria ensinar Agar a verdadeiramente servi-lo. Anote isso no seu coração. Deus permitiu que Agar enfrentasse as perdas que sofreu, os vínculos que foram quebrados com a sua despedida. E agora essa despedida trágica e dramática. E foi lançada nesse terrível terreno. Era o deserto. Deus estava colocando Agar neste lugar para ensiná-la a verdadeiramente a servi-la, a servi-lo e adorá-lo. Quando Deus coloca você no deserto, Ele quer te ensinar a adorá-lo. Quando Ele te coloca no deserto, é porque Ele quer te ensinar princípios e valores que só o deserto vai te ensinar. Quando Deus nos coloca no deserto, é porque Ele quer nos treinar, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer nos capacitar, Ele quer nos aperfeiçoar. E eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, o deserto é a maior escola de adoração que você pode ter e aprender. É nesse lugar deserto que você vai ter experiências extraordinárias com Deus, e você vai conhecê-lo face a face. É nesse lugar deserto que você vai aprender verdadeiramente sobre quem o Senhor é na sua história, e você vai aprender verdadeiramente a alcançar o coração do Senhor. É neste deserto que Deus vai te ensinar a ser um verdadeiro adorador. Quando você olha para o deserto sobre o ponto de vista humano, é um lugar inóspito, é um terreno estéril, que remete às expectativas frustradas, ao contexto de miséria, de limitações.
Quando você olha para o deserto no ponto de vista humano, você não escolheria esse lugar para viver, porque esse lugar você não planta absolutamente nada, porque no deserto você não colhe nada. É um lugar verdadeiramente inóspito, é um lugar que você não escolheria para viver, mas Deus colocou Agar pelas suas múltiplas circunstâncias neste lugar, neste bioma, neste terreno, nesta geografia. E eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, a geografia de Deus é o melhor lugar para se estar, ainda que esteja no deserto. Geograficamente, o deserto é este lugar, mas até na poesia, o deserto é sinônimo de solidão, de angústia, de aflição, de dores da alma, de desesperos. Financeiramente, quando alguém diz que está no deserto, você entende que essa pessoa não tem recursos, que ela não tem suficiência de bens. Do ponto de vista humano, o deserto é um lugar que tem coisas perturbadoras. Primeiro, o sol é causticante demais durante o dia. A temperatura é absolutamente alta demais. Mas no mesmo dia, a madrugada do deserto é fria demais. Isso significa que no deserto tem coisas que nos perturbam. No mesmo dia que você tem motivos para sorrir, você tem motivos para chorar. Isso é deserto. É as contradições do seu coração. É deserto. O deserto é um lugar de coisas perturbadoras. Porque também falta água. É sinônimo de ausência de água. E a ausência de água gera uma sensação de impureza, de incompletude, de insatisfação. Sabe quando nada preenche você, nada satisfaz você? Isso é deserto. Deserto do ponto de vista humano. Mas eu quero te convidar a olhar para o deserto de Agar na perspectiva de Deus. E o deserto na perspectiva de Deus é sim esse cenário de provação, mas é o cenário da aprovação de Deus que vai vir aí. É o cenário da aprovação de Deus que vai vir logo aí. É neste lugar que Deus está fazendo uma escola de adoração, que Ele vai forjar o seu caráter, que Ele vai te ensinar lições, que você vai conhecê-lo na experiência, e que Ele vai te treinar. Escute isso porque é profético para a sua vida. Ele vai treinar você para tempos melhores e obras maiores. Eu preciso declarar em alto e bom som: esse deserto não é para te matar. Esse deserto está te treinando para obras maiores e tempos melhores. Deus está permitindo essa escola para que você entenda que haverá um tempo melhor e obras maiores ainda. O deserto na perspectiva de Deus, essa escola de verdadeira adoração, é um lugar de lutas, de tentações, mas é um lugar de vitórias espirituais. O deserto é um caminho de passagem. Ele não é para sempre, ele é transitório. Ele não é definitivo, não é o lugar escolhido por Deus para você viver. O lugar escolhido por Deus para você viver significa a terra da promessa de Deus. E neste lugar mana leite e mel. A escola do deserto, na perspectiva de Deus, é um colégio de adoração, exatamente porque neste lugar Deus transforma este ambiente num santuário de adoração ao seu nome. E nós aprendemos no hino da harpa número 126, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Nasceram na fornalha de um deserto. É um palco de adversidade, sim. Pastor Flavinei, esse lugar é um lugar de absolutas adversidades, mas será o lugar do livramento e da manifestação do sobrenatural de Deus. Será um divisor de águas, porque vai ter um antes e um depois
do deserto na vida de Agar. Vai acontecer uma nova dimensão de Deus a partir daquele deserto na história de Agar. É um lugar paradoxal, escute isso. É o fim e o começo. O fim de um capítulo de decepção, de tristeza. Você pode imaginar como estava o coração de Agar, com o sentimento de deslealdade, de decepção, de traição, todos os sentimentos negativos que você pode vincular a alguém que tem uma quebra de relacionamento como ela sofreu. Não só as ameaças do deserto, mas a pressão psicológica daquele lugar. Aquele lugar deserto era o fim de um capítulo da história de Agar, em que ela dependia de Abraão, em que ela dependia da casa de Abraão para viver. A partir de agora, inicia-se um novo começo, uma nova história, e é uma história em que o sobrenatural de Deus vai se manifestar na vida de Agar, em que ela mais não dependerá da casa de Abraão, ela dependerá do Deus de Abraão. O deserto vai te ensinar esta realidade, é o fim e é o começo, porque a partir de agora, quem vai patrocinar você não será o homem, será a própria mão do Senhor, será o próprio Deus que vai patrocinar você, será o próprio Senhor que vai se revelar a você. Final de um capítulo de sofrimento, mas começo de uma história de liberdade e de sucesso. É o que eu aprendo com o profeta Isaías, no capítulo 43 e 19, e é uma palavra profética para o seu deserto. Eu faço uma coisa nova, e sairá uma luz, porventura não a percebereis. Eu porei um caminho no deserto, e rios em lugares ermos. Eu preciso dizer aqui a palavra do Senhor sobre a sua história, sobre a sua vida de adoração. O Senhor vai criar um caminho nesse deserto, e você vai conhecer a manifestação do sobrenatural de Deus em teu favor, meu irmão e minha irmã. Diz para um irmão, pelo menos dois: o teu deserto será transformado num cenário de oportunidades e milagres. O Senhor vai transformar o deserto numa terra de oportunidades e milagres. O deserto será transformado numa terra de oportunidades e milagres. O teu deserto vai florescer, minha irmã. Você vai sobreviver. Você não nasceu para morrer nesse deserto. A manifestação da glória, a manifestação do sobrenatural vai acontecer. O texto diz que ela começa a entender que acabou. O sonho acabou. O seu filho não iria sobreviver. E então ela se despede dele e coloca ele debaixo de uma das árvores e sai à distância de um tiro de arco, 200, 500 metros, 1000 metros. Ela não quer vê-lo morrer e começa a chorar, porque o verdadeiro adorador sabe o poder das lágrimas. As suas lágrimas têm um poder extraordinário diante do Senhor. Tem momentos que você não precisa dizer nada para Deus. As suas lágrimas vão gritar palavras no coração de Deus. E ela começa a chorar. Porque há momentos na nossa vida de adorador que não tem o que se fazer. Lágrimas é sinal de rendição. É o sinal de que você deixa na mão dele o domínio da sua história. O texto diz que primeiro, antes de chorar, ela consome a água do odre. Por quê? Porque nós temos, como seres humanos, uma tendência de querer resolver do nosso jeito. Nós queremos resolver o deserto com um odre de água. É impossível. Só depois que ela consome a água do odre é que ela começa a chorar, que ela verdadeiramente se rende ao Senhor. É como se ela estivesse dizendo: Deus, eu aceito o teu plano. Do meu jeito eu não vou conseguir. Eu me rendo ao teu propósito, ao teu plano. Então ela começa a derramar a sua alma diante do Senhor. Essa história vai se repetir na Bíblia várias vezes, mas eu me lembro de uma delas que é icônica. É o momento em que Ana está no templo.
que ela não tem como dizer palavras, ela começa a chorar. Ela chora. Ela começa a chorar. Era sinônimo de angústia, de rendição. O sacerdote interpreta errado, mas ao final ele diz que seja concedido o que o seu coração está pedindo diante do Senhor. Quando ela volta para casa, depois que ela se rende em adoração, em louvor, em lágrimas diante do Senhor, o texto diz exatamente o que acontece quando a gente chora para Deus. Quando a gente chora diante do Senhor, o seu semblante já não era mais triste. O seu semblante já não era mais triste, porque quando você chora diante do Senhor, a sua alma se alegra e confia no Senhor. E eu preciso dizer para você que Deus está trabalhando em teu favor. E eu preciso terminar. O texto diz que o anjo do Senhor bradou do céu e disse para Agar: mulher, ergue-te, pega o menino pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Ei, escute, essa é a revelação do Senhor para você. Chega de prostração. Se levanta, se posiciona, se coloca de pé. Vem novamente para o palco da sua vida. Vem ser protagonista da sua história. É isso que Deus está dizendo para Agar. Se coloca de pé, se posiciona. Chega desta posição de prostração. Você se coloca de pé, se posiciona diante do Senhor. Pega ele de novo pela mão. Eu tenho certeza que esta é uma palavra do céu para alguém aqui, para adoradores, para adoradoras. A pressão do deserto foi tão terrível que você colocou o seu filho para ficar longe dele, porque acreditou que ele não iria vingar. Filho fala de sonhos, filhos fala de sonhos que nós geramos na nossa alma. Quantos projetos você colocou na gaveta e disse: não vai vingar, não vai prosperar, vai morrer esse casamento, vai morrer essa empresa, vai morrer esse sonho ministerial. Ei, o Senhor está dizendo para alguém aqui: pega ele de novo, pega ele de novo, pega ele de novo na sua mão. Volta, fica de pé, se coloque de pé e pega pela mão agora. Porque não vai ser você, não vai ser quem você conhece. O texto diz: eu farei dele uma grande nação. Querido, Deus vai fazer. Deus vai abrir portas. Deus vai fazer você prosperar. Deus vai abrir caminhos para você. Deus vai fazer. Eu vim profetizar aqui esta noite a ação de favor do Senhor sobre a sua história. Vai acontecer, é Ele que vai fazer, é Ele que vai abrir, é Ele que vai te colocar lá, é Ele que vai multiplicar as oportunidades, é Ele que vai fazer. E o texto do versículo 19 diz que então Deus abre os seus olhos, abre os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Queridos, eu aprendi na escola bíblica dominical duas interpretações teológicas para esse versículo. A primeira interpretação teológica, dentro de uma contemporanização da psicologia, a pressão, as ameaças, tudo que ela estava passando naquele momento, fez com que ela tivesse um desvirtuamento da sua visão, e ela não conseguisse enxergar a realidade que estava próxima dela. Ela não conseguia ver que na vida dela já tinha
um poço de água. Aquela geografia já tinha um poço de água. A sua visão estava tão turva, diante das dificuldades, das perdas, das crises, do deserto, da decepção, que ela não conseguia ver que já tinha um poço de água perto de onde ela estava. E ela não ia morrer, o seu filho não ia morrer. Então Deus precisou limpar a sua visão, para que ela visse que o milagre já estava fazendo parte da sua história. Às vezes é assim, querido. Às vezes é assim, minha irmã. A pressão, as ameaças, as crises do deserto embaçam a nossa visão e a gente não consegue ver absolutamente nada à nossa volta. Mas já tem um milagre dentro da tua vida. Já tem um milagre dentro da tua casa. Já tem uma porta aberta que você precisa ver. Então Deus vai limpar os seus olhos. Você que crê nesta revelação da parte do Senhor, levante a sua mão. Eu preciso profetizar. Deus está operando a sua visão. Ele está limpando os seus olhos, para que você veja as grandes oportunidades que Ele já fez na sua casa, as grandes oportunidades que Ele já fez na sua trajetória. Há milagres que já estão prontos na tua história. Mas há uma segunda interpretação teológica para esse versículo. E naturalmente nós, como assembleanos que somos, nos filiamos a ela. Aquele lugar era deserto. Não tinha poço de água, coisa nenhuma naquele deserto. E no mesmo instante, pastor Guilherme, que Deus abriu os olhos dela, Deus também fez um poço de água. Eu preciso dizer para você que para Deus não existe nível de complexidade para Ele operar o milagre. Ele cura dor de cabeça, cura câncer também. Ele faz verdadeiramente como Ele quer, porque para Ele não existe impossível, não existe nível de dificuldade para Ele fazer o milagre acontecer. Eu preciso profetizar para você. Um poço de água vai acontecer na tua trajetória, na tua geografia, onde você está, vai abrir uma oportunidade que Deus vai criar. É a mão dele, é Ele que vai criar uma oportunidade, é Ele que vai dar o escape, é Ele que vai abrir o caminho, é Ele que vai fazer um poço de água brotar no teu deserto. Eu gosto demais de como termina essa narrativa. Queridas irmãs, o texto diz que então ela deu de beber ao menino, e Deus era com ele. Ele cresceu, ele habitou no deserto, e a partir dali ele desenvolveu uma história de sucesso. Mas no versículo 21 termina exatamente assim: a sua mãe Agar tomou-lhe uma mulher da terra. Sabe o que isso significa? Que Deus fez com que Agar fosse a protagonista da história da sua casa. Era alguém que não era coadjuvante na sua biografia. E eu preciso dizer para você, querida adoradora, Deus te chamou para você fazer a diferença, para que a sua vida inspire outras vidas, para que a sua história abençoe os seus filhos, para que a sua vida abençoe a sua casa. Eu preciso terminar com esta palavra. Deus te transforma numa adoradora que abençoa a sua família. Os teus filhos serão abençoados por você. A sua casa será abençoada por quem você é, por aquilo que Deus te fez, por aquilo que Deus te transformou a partir dos teus desertos. E com a permissão do pastor e respeitando o tempo, eu quero que você se coloque de pé agora. Porque o que Deus vai fazer na tua trajetória significa que você será honrada.
Ó mulher de Deus, você será reconhecida dentro da sua casa e a partir dela como abençoadora da sua geração. Pastor Deci, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. É uma noite de adoração. E enquanto você adora aqui, o milagre está entrando dentro da tua família. Enquanto você está servindo aqui, ainda que no deserto, o milagre já está entrando dentro da tua vida. Eu preciso orar. Eu preciso convocar você para adorar e abençoar a sua família. Essa noite é uma noite que o Senhor escolheu para que através de você a sua família seja abençoada pelo sobrenatural de Deus.